Anderson Marçal Pires, 38 anos de idade, nasceu em Rio Novo, Minas Gerais, chegou ao Acre em 2007, foi ordenado em 28 de novembro de 2010 e assumiu a paróquia São Paulo Apóstolo em 7 de junho de 2014. Ele é hoje nosso convidado especial para essa entrevista, para contar um pouco da sua vida, da sua vocação, da sua opção preferencial pela juventude. Padre Anderson, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-los aqui na paróquia e partilhar com vocês um pouco da minha experiência pastoral, meu ministério, a vida. O nosso ambiente aqui é exatamente a paróquia onde ele fez a sua caminhada ao longo desses anos. Vai viajar para a França daqui a pouco, né? E vai dar continuidade aos seus estudos. Mas antes de a gente chegar nessa parte, padre, como é que iniciou essa vontade, né, essa sua vocação de ser padre? Começou na infância, na minha paróquia de origem, Goianá, lá em Minas Gerais, sendo muito motivado pelo testemunho e a convivência com o pároco da minha cidade. Eu chamava-se Padre Antônio, já falecido. Ele era um padre que tinha uma experiência com a juventude, num tempo bem diferente do nosso. E lá, naquele tempo, ele motivava os jovens a também pensar nessa opção de vida como sacerdócio. E eu senti motivado, entusiasmado com aquele testemunho e decidi também ser padre. Foi um processo longo de discernimento, pensei muitas vezes. Meus pais não demonstravam assim, muito interesse nessa vocação para mim, tinham outros planos. Mas no final aceitaram, me apoiaram na decisão de ser padre. Então comecei lá em 97 a minha caminhada como seminarista. A experiência na congregação redentorista, eu fui seminarista redentorista, uma congregação missionária, tem como carisma trabalhar a missão, especialmente nos lugares e regiões onde há mais dificuldades. Então essa maneira de viver foi a formação que eu recebi. E acho que isso tudo influenciou um pouco o meu jeito de ser padre hoje. Certo. E como é que foi essa vinda para o Acre? Né? Como é que se deu essa descoberta de vir para essas terras tão longínquas das grandes metrópoles? Olha, o convite partiu do nosso bispo, Dom Joaquim, que estava lá na minha diocese de origem, que é Juiz de Fora, e numa experiência de conviver um tempo lá no mosteiro das Irmãs Beneditinas, as mesmas irmãs beneditinas que têm uma casa aqui, nessa região do Calafate, as irmãs estão no mosteiro Nossa Senhora da Esperança. Então lá, em Minas, no mosteiro Santa Cruz, Dom Joaquim estava lá para fazer a profissão religiosa de uma amiga de escola, que se chama hoje como religiosa Edith Stay. Então, naquele dia, o bispo me fez a proposta. Que tal fazer a experiência missionária lá no Acre, na nossa diocese? Nós temos poucos padres e você que trabalha com catequese, havíamos conversado sobre isso, quem sabe você não pode nos ajudar nessa dimensão catequética? E ele ainda dizia assim, lá tem muitos mineiros, vai ser bom para você encontrá-los e acompanhá-los lá. Então, foi uma conversa muito agradável com o bispo, na presença da irmã Gertrudes, que é uma das primeiras monjas a vir aqui para o Acre, e hoje já está lá em Minas Gerais, já muito idosa, mas ficou aquela chama, né? Será que é uma opção? Será que é uma possibilidade de trabalhar no Acre? De fato, eu não conhecia nada do Acre. Não conhecia nada, não sabia nada daqui. Mas fiquei amadurecendo essa reflexão e conversando com meu pároco, que eu estava trabalhando numa paróquia, e conversando com os formadores no seminário. Eu amadureci a ideia e recebi uma carta do bispo confirmando o convite. E aí travamos uma correspondência, né? Indas e vindas dessas cartas, sempre motivando e confirmando o convite para vir para a Diocese de Rio Branco. Até que, de fato, eu pensei, decidi e cheguei aqui no dia 16 de janeiro de 2007. Foi essa a data da minha chegada no Acre, já vai 9 anos, né, que eu estou aqui. Quase uma década, muito tempo. Né? E qual foi o primeiro contato que o senhor teve com a juventude daqui? O primeiro contato com a juventude foi quando me foi pedido para trabalhar a pastoral vocacional. Então, eu já diácono, o bispo me pediu para que eu me dedicasse
a acompanhar a pastoral vocacional. Minto, já estava no retiro de ordenação para padre. Então me ordenei padre e aí ficou decidido que eu ficaria à disposição na diocese para acompanhar a pastoral vocacional. Era um passo importante que a diocese estava dando, que é exclusivamente numa diocese que tem poucos padres, ter um padre disponível para a pastoral vocacional. Então eu fiz uma formação em São Paulo com essa temática vocacional e ali nos encontros, na conversa, eu visitei quase todos os municípios que compreende a nossa diocese. Também aproveitei esse gosto pela viagem, o desafio de conhecer novos lugares. Eu visitei outros municípios também da diocese de Cruzeiro do Sul. E sempre com essa perspectiva de animar vocacionalmente os jovens. Então essa minha experiência com a juventude começou com a pastoral vocacional. Esse contato com os jovens no sentido de despertar a reflexão, a cultura vocacional aqui em nossa diocese. E com a pastoral da juventude, o senhor já tinha tido alguma experiência em Minas Gerais ou só veio ter experiência aqui no Acre? Não, a pastoral da juventude já faz parte da minha vida já há muitos anos. Na minha paróquia de origem, eu participei de um grupo de jovens de base. Naquela época, o grupo jovem chamava LUA, Luz, União e Amor. Então, foi ali naquela experiência de grupo jovem que vivenciamos uma experiência muito marcante para mim, que foi a Assembleia Arquidiocesana da Pastoral da Juventude. Foi um momento muito forte e empolgante, porque encontramos jovens de todas as bases da Arquidiocese e discutindo e refletindo os rumos da Pastoral da Juventude lá na Arquidiocese de Juiz de Fora. Então, conheci e me aproximei de pessoas que têm grande militância na Pastoral da Juventude e isso sempre me encantou muito. Depois, na universidade, quando estava fazendo filosofia, de novo, a Pastoral da Juventude estava presente, porque tem os grupos da Pastoral da Juventude que estão na universidade. Eles se reúnem no campus, nos departamentos da faculdade, e aí eu tive a oportunidade de sempre trocar uma ideia e tudo. Nessa época eu era seminarista, então a Pastoral da Juventude sempre esteve presente na minha vida. Sempre trabalhei com catequese, mas a Pastoral da Juventude é a minha base, Foi lá que eu cresci, esse meio que eu convivo. Os meus amigos são militantes da Pastoral da Juventude ainda hoje, são pessoas da minha idade, mas que está sempre por perto dos grupos de base da Pastoral da Juventude. Certo. O que o senhor acha como que está para o senhor a Pastoral da Juventude na Diocese de Rio Branco hoje? Já que o senhor tem esse conhecimento de outras realidades, de outras dioceses, amigos seus que ainda são militantes, a realidade da Pastoral da Juventude da Diocese de Rio Branco, como que o senhor entende? Olha, eu coloquei assim muita esperança na Pastoral da Juventude aqui na Diocese, quando da última Assembleia Diocesana de Pastoral, o contexto era a Jornada Mundial da Juventude, então havia um desejo de animar a Pastoral da Juventude. Então tinha também ainda o ensejo aí do setor juventude, em que a gente ainda procurava conhecer bem o que era esse setor. Mas, de fato, eu sempre me identifiquei com a PJ, Esse espírito, essa mística, essa maneira de ser jovem na igreja. Então, naquele ano de 2013, quando da jornada, a gente escreveu uma carta, a gente tentou trabalhar com os padres mais jovens a motivação da Pastoral da Juventude, acompanhar. Mas esse desejo, esse sonho, ele ainda não chegou onde nós gostaríamos. A Pastoral da Juventude ainda caminha muito tímida. É verdade que pode ser que, com a mudança que estamos vivendo no tempo, é uma outra época que estamos, e de repente a Pastoral da Juventude vai ganhando uma outra roupagem. Ganha uma outra roupagem e um outro perfil. Eu sinto nos grupos uma experiência muito forte dos ministérios jovens da renovação carismática. A gente percebe sinais, por exemplo, da Legião de Maria, Tem alguns jovens que se identificam com esse carisma, mas a pastoral da juventude mesmo, PJeira, eu sinto que ainda precisa avançar. A presença da PJ nas paróquias existe, mas assim, eu me sinto questionado quando eu vejo grupos de jovens que reduzem os seus encontros a uma reflexão muito água com açúcar. Muito vaga. Muito vaga, fica com os assuntos assim muito aleatórios,
muito por cima, e de fato essa não é a marca da Pastoral da Juventude que eu conheci lá no início, né? Então, lógico, de repente é porque o mundo está mudando. De repente a gente precisa, nós que temos um pouco mais de caminhada, a gente possa ser menos preconceituosos, vamos dizer assim, e encarar que essa é a nova Pastoral da Juventude, é essa a realidade. Só que me questiono também, será que a gente pode avançar assim e deixar para trás aquela experiência bonita que nós tínhamos de uma pastoral com os pés bem plantados na realidade, com um discurso teológico muito voltado para o Cristo histórico, um Jesus que caminha no meio das pessoas, um Jesus que toca e deixa se tocar, um Jesus que é sensível à realidade de sofrimento do povo. Então, aqui na paróquia, a gente tem tocado muito nesse assunto, já desde a época que eu cheguei, para ajudar os grupos a ampliar a reflexão. E a coordenação diocesana também ganhou um novo ânimo, né? Tem uma visão mais audaciosa agora, tem uma estrutura um pouco mais articulada. Então, eu acho que passa por aqui a realidade da juventude. É contar com uma estrutura diocesana que possa dar suporte às bases e as bases avançar na formação, talvez seminários ou encontros em que os jovens que estão hoje na base possam conhecer um pouco aquela experiência marcante e fundante da PJ, para depois dar um outro passo, um outro ritmo, mas acho que não podemos perder a origem não, porque senão fica um grupo que descaracterizado, né? Porque tem uma história, né? Nós temos uma tradição, né? Os nossos símbolos, nossas danças, nossas músicas, isso que forjou a nossa identidade como PJ no cenário nacional. Acho que não podemos perder. E aqui isso está assim meio devagar, meio frio. Eu acho que a nova juventude não tem contato com essa história. Então a gente fica aqui cobrando, e às vezes com cara de ar de saudosismo, enquanto que os grupos de base estão querendo mais, mas não sabem ainda como caminhar, né? Para ser pastoral da juventude é preciso reconectar com essa história. O senhor acha que a ausência de assessores nas bases, nas paróquias, influencia exatamente para isso, da base não saber a história que tem a Pastoral da Juventude com mais de 40 anos de Brasil, 34, 35 de Diocese de Rio Branco, ela não saber conectar isso, a assessoria é fundamental ou não? É extremamente importante, até porque sempre foi critério nosso, como Pastoral da Juventude, que essa mudança de equipe, de assessoria, de coordenação, sempre conservasse no núcleo central elementos que trazem uma experiência, alguém que mantém a tradição no grupo. Não é ser um cacique, né? Mas é alguém que mantém a tradição e repassa essa história, né? Então, se entre os assessores diocesanos e nas bases tem alguém que vivenciou essa experiência, pode facilmente conectar os novos a esse passado, a essa história que é de identidade, podemos chamar de carisma, é a espinha dorsal da Pastoral da Juventude. Lógico, não podemos cristalizar as coisas, é preciso flexibilidade, é preciso dialogar com o tempo presente. Mas para não perder aquilo que somos como identidade, é preciso que os assessores façam essa ponte, conecte os novos grupos, os novos jovens, a essa história de militância que nós temos e temos com muito orgulho, né? Faz parte da tradição e da caminhada da Igreja no Brasil, né? Até pelo processo de mudança que a Igreja no Brasil ajudou o país a viver. A juventude estava lá. Certo. O senhor falou da Assembleia de Pastoral de 2012, né? A Assembleia Geral de Pastoral de 2012, que reúne todas as lideranças da Diocese de Rio Branco para fazer os seus encaminhamentos para a ação evangelizadora nos próximos 4 anos. E vai ter mais uma Assembleia agora, né, em 2016. Mas lembrando daquela Assembleia de 2012 ainda, houve um processo de resistência, não sei se o senhor lembra, né, que houve a leitura de uma carta, enfim, foi visto... A carta nasceu de uma conversa com os padres, de uma necessidade de colocar-se em diálogo com a juventude e criar no ano de 2013, na Diocese, um ano da juventude, para dar prioridade à pastoral da juventude em toda a Diocese, não só pela Jornada Mundial que aconteceu naquele ano, mas porque havia um hiato, assim, um vazio entre a ação evangelizadora da Diocese
e a pastoral da juventude, a juventude. Falta um diálogo, falta um encontro, um intercâmbio e uma sintonia dessa realidade da diocese, que são os jovens, e a realidade, a coordenação, a animação, a estrutura paroquial, a estrutura diocesana, aqueles que de fato fazem a dinâmica da missão aqui na diocese. Isso foi refletido naquela época de 2012 para a construção da carta. Deu frutos essa articulação, esse bem viver da PJ com as outras pastorais, com a equipe diocesana de pastoral, com o bispo, com os padres, o clero. Melhorou ou ainda continua daquela mesma forma? Olha, retomando aquele dia da Assembleia, que lamentavelmente, acho que posso dizer assim, nós esperávamos um espaço maior para a pastoral da juventude. Nós que estávamos envolvidos na história da carta, queríamos um espaço dentro da Assembleia, um espaço na reflexão que respeitasse essa história da pastoral da juventude na diocese, porque nunca foi um grupo, não foi uma pastoral isolada, não era um apêndice da diocese. Tanto é que a sede, a sala, a coordenação está lá dentro da cúria. E então nós não sentimos esse espaço. A carta foi lida como quase que nos avisos finais. Então, ali, com todo mundo cansado, já tendo passado um dia de reflexão, a carta passou meio que a brancas nuvens. Então, as consequências disso foi um ou outro padre que abraçou a causa, um ou outro padre que está junto dos jovens. Eu lamento muito quando eu sinto que os grupos de jovens de base são lembrados quando precisa trocar banco, quando precisa fazer algum trabalho, aí é uma mão de obra acessível. Não é uma realidade que entra no planejamento, que entra na reflexão. E é uma experiência que aqui na Paróquia São Paulo a gente lutou muito para fazer diferente. Então, nós colocamos sempre na coordenação paroquial um elemento jovem, para que o jovem pudesse fazer um ponto, né? Ser uma referência, participar da discussão, ser lembrado, que pudesse reivindicar o seu lugar, seu momento, suas necessidades. Então, eu acho que esse é um desejo de toda a juventude e essa é uma realidade que toda a diocese precisa abraçar. É colocar o jovem dentro da esfera de discussão e decisão da igreja particular ou das paróquias. Certo. Agora o senhor está indo para Paris, na França, dar continuidade aos seus estudos, ao seu mestrado. Qual que é a área que o senhor vai estudar lá e o que isso vai lhe propiciar quando, se Deus quiser voltar, queremos ir de volta à Diocese de Rio Branco, o que isso vai ajudar na sua missão aqui? A proposta dessa bolsa lá em Paris, no Instituto Católico de Paris, é um instituto ligado à Católica de Paris, uma instituição secular, muito importante, influente na França e na Europa. Eu vou estudar lá teologia pastoral e catequética. A catequese não seria esse o principal objeto dos meus estudos. Passa pela catequese, mas a principal seria a teologia bíblica, porque no curso de catequética nós temos muito acesso às matérias da Sagrada Escritura e a teologia bíblica. Então, o meu objetivo, junto com o bispo, é aproveitar essa cadeira de catequética na faculdade para aprofundar os estudos em Sagrada Escritura. Eu atualmente tenho lecionado Sagrada Escritura na faculdade diocesana, mas nosso desejo é, quando voltar, tendo passado essa experiência dos estudos e aproveitar o máximo que a faculdade me puder possibilitar dentro dessa cadeira de catequética de Sagrada Escritura, no aprofundamento da Sagrada Escritura, é voltar e ajudar a nossa diocese no que diz respeito à formação, colocando esse conteúdo, esse conhecimento a serviço da igreja, das lideranças e também da nossa faculdade diocesana. Certo. Bem, a gente vai encerrando por aqui. Padre, deixa uma mensagem para a gente, para esses jovens que estão aí do outro lado, sonhando com esse outro mundo possível, com essa civilização do amor, com essa utopia que a gente tanto fala, dessa pastoral pé no chão. Uma mensagem para a pastoral da juventude. Juventude, deixo a vocês o meu abraço e meus votos de que vocês sejam realmente protagonistas dessa civilização do amor. Trabalhem, se organizem, se façam presentes na Assembleia Diocesana de Pastoral e vivam essa utopia, o sonho de um mundo possível. Um mundo melhor, sem exclusões
e vale a pena, desde a sua base, trabalhar em defesa da vida. Diga não ao extermínio dos jovens e viva a juventude.